Ainda um programa dedicado a Mateus capítulo 1, versículo 6, dessa vez citando Santo Ambrósio, bispo de Milão, doutor da Igreja. Ele pontua sobre o pecado que Davi cometeu com a esposa de Urias, citada aqui no versículo 6. Vamos ao texto de novo e depois evoquemos a autoridade do grande doutor da Igreja. Mateus, capítulo 1, versículo 6. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Vejamos o que diz o grande Santo Ambrósio no comentário ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. A excelência do santo Davi sobre todos está em ter se reconhecido homem e em haver procurado lavar com lágrimas de penitência o pecado de haver roubado a mulher de Urias. Com isto, mostra que ninguém deve confiar na própria virtude, porque todos temos um grande inimigo, invencível para nós, sem a ajuda e o favor de Deus. Encontrarás muitas vezes em personagens ilustres graves pecados, como prova e ensinamento de que, como homens, se renderam à tentação, para que nunca se julgassem por suas qualidades eminentes mais que homens. Aqui Santo Ambrósio diz algo que nos toca a todos. Eminente na sua grandeza, destacado pela sua fama, insigne pela posição que ocupa, mas de carne e osso, como todos nós. O apóstolo diz: quem está em pé, tome cuidado para não cair. É São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 12 a 13. Isso se aplica a todos, também a Davi, rei que cedeu à tentação, vendo uma mulher bela, casada, esposa do seu general, mas não teve absolutamente receio de chamá-la para o interior do seu quarto e fazer sexo com ela. Obviamente que os dois tiveram culpa, por favor. Tanto um quanto o outro, culpados. Tanto é que eles são citados no versículo 6. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Davi depois se arrepende. O profeta Natã vai ao encontro dele por ordem de Deus, o desmascara, ele reconhece o seu pecado, imediatamente pede perdão, não tenta justificar, o que denota naquela hora o impacto profundo que a palavra enérgica do profeta causou no seu coração. Diríamos em linguagem dos jovens de hoje, caiu a ficha, e ele, sem justificar o injustificável, pede perdão e redige um dos salmos mais belos de penitência e de arrependimento de todo o saltério, o Salmo 50. Penso que foi divinamente inspirado, como todos os outros versículos do Evangelho segundo Mateus, esse que denota exatamente isso. No passado de nosso Senhor Jesus Cristo, entre os seus ancestrais, existe a fraqueza, a miséria, a debilidade humana, a queda do grande rei Davi, daquele elogiado em tantos salmos e querido como o rei por excelência do Antigo Testamento, mas que cometeu uma fraqueza com a esposa de Urias. Ambos, porém, não deixaram de ser citados na genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.